dar continuidade a esse estudo que nós iniciamos em 2024. E para aqueles que estavam ano passado, é muito bom ter vocês de volta. Para quem está começando agora, é muito bom também ter vocês aqui conosco. E vamos dialogando, vamos estudando. Hoje nós temos uma convidada, que é a nossa colega Giovana Guzzo, também estuda com a gente, e ela hoje vai aprofundar um pouquinho mais de alguma maneira. Olha a expectativa, né, Giovana? De alguma maneira. Muito boa, por sinal, né? Então, a gente pode começar. Eu vou passar para a Giovana, para ela. Nós vamos ficar 1 hora, né? Como eu acho que todo mundo já sabe, não sei se o pessoal novo está sabendo, é curto. Hoje nós não vamos fazer a leitura linha a linha, né? Então, hoje a gente vai ouvir a Giovana e depois, ao final, do jeito que ela achar melhor, a gente vai trocando ideias, né? Vai conversando, quem quiser. Aí ela vai falar como ela acha melhor, tá bom? Então, Giovana, muito obrigada, boa tarde, né? Seja bem-vinda e eu acho que agora é com você. Muito obrigada por ter falado seu sim. Fala mais para gente sobre os paradoxos do gozo. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Obrigada aí por depositar toda essa responsabilidade, essa confiança. Vou me aprofundar mais. Ai, gelei. Então, eu tô com esse livro aqui físico, tá? Que é o Seminário 7, né? Dentro dele eu vou falar sobre o paradoxo do gozo. Aqui na minha versão, é na página 203. E é nessa página que eu fico. É aqui que eu começo e é aqui que eu termino, na 203. Então, já que a Gislene falou que é para eu falar a maneira como eu achei melhor, só aqui há muita coisa para a gente falar. Claro que eu adentrei um pouquinho para pegar uns exemplos, mas para a gente entrar nesse capítulo, ou para eu entrar nesse capítulo, foi necessário eu entender primeiro. E aí eu queria transmitir para vocês, passar para vocês como foi para mim, né? O que é o paradoxo e o que é o gozo. Partindo do princípio que eu já entendi um pouco o que era o gozo, eu fui pesquisar, e claro, cada vez que a gente vai pesquisar, a gente descobre que talvez não saiba o quanto achava que sabia. Por isso, eu fiz umas anotações sobre o que é o gozo, só para a gente relembrar, antes da gente entrar diretamente na teoria. Embora o conceito de gozo aqui é o conceito que o Lacan utiliza, do jouissance, do francês. Se a gente pensar na língua portuguesa, esse conceito de gozo, né, esse verbo gozar, e olhar no dicionário, então o sentido denotativo dele tem três sentidos, né? A questão sexual, né, que está ligado com o orgasmo, do gozo, tem o sentido de usufruir, que ainda nas empresas utilizam algumas empresas, né? Esse termo de gozar as férias. Ah, você vai gozar as férias? Quando você pretende gozar as férias, né? Ou seja, tirar as férias, usufruir das suas férias. E tem o sentido de caçoar, de zombar, de tirar onda da cara, de fazer uma brincadeira assim. Nossa, tá gozando da minha cara. Eu não sei se vocês conhecem esse termo. Ixi, ficou gozando lá da cara dela e riram muito. Enfim, esses três termos, que é a questão sexual, que é a questão de usufruir, e é a questão de fazer esta brincadeira, este xiste, é o que eu vou utilizar aqui, então, para falar que o gozo é uma satisfação disfarçada. Há momentos, porque é uma satisfação disfarçada, porque quando se comete um determinado ato que parece que está trazendo prazer, isso
pode ser destrutivo. Mas isso significa que os impulsos sexuais estão se fazendo presentes. Por isso, os psicanalistas lacanianos, eu vejo que eles falam isso. Eles falam assim, não por paciente, que acho que não precisa falar dessa forma, mas um para o outro, numa supervisão, em trabalhos escritos, fala que, nossa, mas aquele sujeito goza com essas coisas, né? O paciente está gozando dessa relação tão destrutiva. Então, essa é também uma enorme descoberta, né, da psicanálise, que a pessoa usufrui, obtém prazer com atos desprazerosos. E esse é o gozo. Esse ato que pode ser destrutivo, mas ele é disfarçado de prazeroso. Ele se faz presente os impulsos sexuais e tudo isso para ludibriar a aniquilação do sujeito, que no caso aqui eu trago como morte. Então, e eu fiquei pensando também quando estava olhando sobre o gozo, que não somente esse, um dos motivos dos psicanalistas eles não terem assim uma pressa em dar o dito psicodiagnóstico do sujeito, é porque esse fenômeno, esse ato que acontece com o sujeito, que é o gozo, é também uma forma da gente conseguir ver, identificar, analisar o conteúdo do paciente que está eclodindo mais. Então, mesmo sendo uma doença de pele, uma gastrite, uma dor de cabeça, que é um sintoma forte, que é um sintoma já no corpo, isso pode trazer uma satisfação do impulso sexual daquele sujeito e faz com que o psicanalista consiga conduzir a sessão através daquele conjunto lá de sintomas. Então, a gente não fica falando, você tem isso, você tem aquilo. Porque quanto mais sair, é importante, melhor. É importante para ser analisado. Então, para eu conter um pouco a minha fala, eu vou ler o que eu escrevi aqui. Olha, por meio desse fenômeno doentio, o sujeito está se satisfazendo de modo inconsciente. Alguns impulsos sexuais reprimidos estão sendo realizados por meio da dor. Então, uma dor intensa no corpo ou algum outro tipo de situação que a pessoa pode vir a fazer, que é destrutivo, mas que aparentemente parece que traz um prazer, como fumar um cigarro, comer unha, né, para liberar as tensões emocionais, tá assistindo um filme de terror e come unha ou coisa assim, ou tá muito ansioso na fila de banco. Às vezes não come unha, mas come a tampinha de uma caneta. Eu já vi várias vezes, em vários lugares, tampinha dessa caneta aqui, né, da caneta Bic, tudo comida, a pontinha assim, que a pessoa vai descarregando a sua tensão ali naquele objeto. Isso é também considerado um gozo, porque aparentemente aquilo ali traz uma calma, mas aquilo faz muito mal para os dentes, né, para a arcada dentária, cria uma tensão aqui, não é o correto. Ok. Então, porque eu comecei com o sentido denotativo do dicionário, para a gente ver que o Lacan utiliza assim. O Lacan não muda a língua portuguesa. E nem os intérpretes de Lacan mudaram. Então, se a gente parar para pensar, o Joaçãs, o gozo, ele é usufruir, ele é ligado com a questão, usufruir de coisas boas, ele está ligado com a questão sexual, e ele pode ser algo como um xiste, porque o xiste é também uma brincadeira que se faz, né? Uma piada que se faz com o outro a partir do meu gozo.
Quando eu acho engraçado uma piada e divido com vocês, eu reparto meu gozo com vocês. Quando vocês dão risada, ai, dá até uma calmaria, é um prazer, porque todo mundo achou engraçado também a piada que eu achei. Quando eu conto uma coisa, e vocês não acham engraçado, eu fico com aquela cara de sem graça. Poxa, eu não sabe nem contar piada. Então veja como o gozo, ele é muito presente na nossa vida, em coisas que a gente às vezes esquece até de analisar em nós mesmos. Eu não sei se a gente esquece. Vamos deixar assim por enquanto. Porque às vezes é tão insuportável assumir, né, algumas dores que a gente deixa assim mesmo. Esses dias, por exemplo, eu estava tensa e me deu uma dor de cabeça. Toda vez que lido com uma situação, me dá uma X situação, uma dor de cabeça. Então, veja só. Ah, não tem caneta colorida aqui. Então, uma situação, eu vou colocar aqui dor de cabeça. Como consequência, dor de cabeça. Vou pôr assim, ó. S de situação. Isso aqui é uma letra D, ficou igual um triângulo, mas é uma letra D, sim. Tem uma determinada situação, me dá dor de cabeça. Ai, caramba, isso é verdade, estou falando uma coisa minha. Aí um dia eu falei assim, quer saber? Que venha. Tá com dor de cabeça? Vai tomar remédio? Não me enche o saco com isso. Aí eu fiz alongamento, pus uns salompas aqui, que são umas fitas adesivas, e tomei remédio. Falei, pronto, tô com dor de cabeça, beleza. Agora vai fazer o quê? Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer outra coisa. Então, assim, eu encarei, eu abracei o sintoma que fala. Então, aquilo que poderia me prejudicar, eu dei uma nova saída para ele. Fui fazer outras coisas, né? No caso, fui fazer um alongamento, fui cuidar, claro, do meu corpo. Mas veja que a saída não precisa ser somente pelo gozo, somente pela dor. Mas há também um sentido para isso do que eu gozo, eu enquanto sujeito. Mas eu posso trocar. Eu não preciso sofrer disso. Ou cada vez que essa situação aparecer, eu posso encará-la de uma outra forma. Porque me foi dito. Peraí. Ok. Me foi dito. Acho que eu vou pôr aqui assim, só um pouquinho para ficar mais alto meu laptop, ó. É para mim eu enxergo melhor. Me foi dito que, desde quando eu nasci, desde quando eu era criança, que era assim que encarava determinada situação. Então eu entendi que assim era o correto de fazer e passei a fazer para mim, eu enquanto sujeito. Mas depois que eu cresci, ou depois que o sujeito cresce, vê que ele tem as próprias escolhas, ele pode fazer algo contrário a isso que o faz sofrer e que enganosamente o ludibria e parece que traz prazer, que é o gozo. Então a gente consegue trocar aquele objeto de qual a gente goza e reduzir a tensão e a dor daquilo que antes nos fazia sofrer. Ok. Então há uma ressignificação a partir do que é falado, não é mais dito, mas é falado por mim. Como que eu consigo fazer isso enquanto sujeito, sozinho? Tem que ter um contrário a uma ideia que eu queira muito, mas é muito que vai além da minha vontade e que eu faço meu inconsciente atuar a partir daquele desejo de mudança. Então, essa inversão de que eu sou a partir do que disseram e do que eu aprendi, para o que eu vou ser, o que eu quero ser, o que eu assumo ser para mim a partir disso que eu aprendi. Ok, então há uma inversão. Este sou eu, sujeito, esse sou eu, um novo sujeito. Há então um contrário, ó. Há então um paradoxo.
paradoxa é uma palavra que vem do grego. Doxa é uma opinião. Então, há aí uma inversão, né, da para é contrário. Então, opinião contrária, paradoxo. Há uma inversão dessa opinião, dessa ideia inicial. Porém, não é uma inversão que implica necessariamente um contrário, tá? Ó, veja, são duas mãos na mesma direção, vamos pensar assim. É ainda uma mão, só que tá em outra direção. Então, ainda é uma mão. Você não vai de mão virar lápis. Não é um contrário, uma coisa totalmente diferente. Ou seja, o sujeito que eu me tornei não anula o primeiro. Houve apenas um paradoxo do gozo. Então, uma inversão desse pensamento. Então, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar gozando, porém, agora o sujeito passa a gozar daquilo que ele supostamente escolheu, e não o que escolheram para ele. E o que isso aí implica é numa liberdade enorme que você troca de jaulas. Nós não somos livres de verdade. Mas essa jaula aqui que me colocaram, hoje eu saio e entro na jaula que eu quiser, nessa aqui. Eu não acho que é uma liberdade do sujeito para sempre, mas poder escolher aonde eu amarro ali meu sintoma ainda é melhor. E o que eu vejo muito, muito no consultório, por exemplo, que é um caso clássico que eu vou trazer aqui, é a questão da sexualidade, né? Assumir-se nessa sociedade ainda preconceituosa, né, heteronormativa, judaico-cristã, assumir-se homoafetivo, homossexual, é muito difícil. É muito difícil porque não é muito difícil, não é nem ainda pelas questões externas, é pela questão interna. Porque eu tenho que fazer o paradoxo, tá? Eu tenho que fazer a minha inversão. E como que eu faço um paradoxo? Eu faço um paradoxo interditando a lei. Então, eu só consigo fazer uma inversão quando eu barro a lei. Que lei? O que é isso? Isso que me organiza. Isso que é da ordem também de um enigma, porque me organiza com as coisas que me foi passado, transmitido como correto. Essa lei, que na teoria lacaniana se diz também, a lei do pai. Peraí. Sim, na teoria lacaniana se diz isso, mas isso não é criação de Lacan, é lá do Freud, é lá do Totem e Tabu. Deixa eu ver se isso é Totem e Tabu. Ai, não. Enfim, é que eu tive que voltar no Freud para e ler um trecho. Tá, mas não é, mas também tem um outro trecho que não é Totem e Tabu para a gente entender muito essa questão da figura paterna. Mas aí nesse, então eu trago aqui no livro 11 a significação antitética das palavras primitivas, que é o nome de um texto do Freud que também fala dos contrários, das oposições e do paradoxo. É, bom, deixa eu ver aqui o. Eu preciso um pouquinho de interação, Gislene. A gente tinha combinado que ia falar só no final, mas eu preciso de se eu posso prosseguir, se eu estou sendo clara, porque eu tenho uma tendência enorme a ser prolixa. Ah, tá tudo bem. Só assim, trazendo aqui para Hum, leituras que você falou, será uhum. que a gente poderia falar que nós estamos falando aqui da página 208? Você está com ele aberto, por Você está com o exemplo? livro físico ou PDF? No livro físico, o meu é 208. Tá. Mas aí chega aqui, né, que aquela explicação, assim, aquela leitura de Freud, que é a maneira pela qual Freud, é numa página anterior, 207, lá no último parágrafo. Você estava falando do pai, né?
um grande pai e tal, do Totem Tabu, um pouquinho antes, então, aqui está falando assim, a maneira pela qual Freud a articula é capital para apreciar o Hum. nível em que se situa sua processão. Aí ele começa, para ele, tudo repousa na noção de Moisés, o egípcio, e de Moisés, o midianita. Você falou isso aí do paradoxo, né, da gente mudar, mudar. Eu comecei a ir por esse caminho aqui, na página 208, falando do... Gente, não tem, diz. Não achou Não aí? tem aqui. Ah, 212 na versão da Camila. Alguém mais? Ah, tá, peraí, peraí. Esse é o mesmo. Vamos ver, 208. Lá embaixo. Lá embaixo. Não consegui ler, não. Até uma página. Porque, assim, falando de pai, de lei, de ir além, né, de contradição. Hum. Não, de contradição, não, foi o que você acabou de falar, né? Então, fala um pouquinho disso. Você achou a página? Achou a página? De contradição, sim, mas não de contrário. Não Porque de quando a gente contrário. fala, Isso. né, contrário, é porque anula o Não é primeiro, contradição. Isso. né? Então, aquilo que é muito contrário passa a não existir mais, né? E aí é como se ficasse ali não tem nada. E agora tem um novo sujeito, uma nova pessoa. Isso é enganoso, né? Sempre tem ali, só que ressignificado, né? De outra forma, virado assim, virado assim, ou assim, assim, assim. Enfim, ressignificado. Então, sempre, por isso aí a gente pode depois ter uma discussão sobre a falta, né? Ficar em falta, a diferença de falta e vazio. Então, aqui para ficar com alguma coisa, aqui para ficar vazio, é porque implica em ter algo. Porque eu estou falando de bipolaridades, vazio cheio, tudo nada, preto branco. Então, o sujeito ressignificado não anula a primeira, mas está vazio. O lugar está vazio. Agora, porque aqui não tem mais esse sujeito que antes se apresentava. ah, eu falei da homossexualidade, então que antes se apresentava hétero forçosamente. Pronto, ficou vazio esse lugar. Agora esse é o sujeito que se assume como homossexual, homem ou mulher, e que é mais dito feliz. Mas ele está vazio no sentido que ele não esqueceu, ele tem memória, tem cérebro, né? Então não ficou zerado. Ok. Só para a gente falar um pouquinho desse contrário e contrariedade. Parece que a Contrariedade não, Alexandra, mas contrário. Hã? parece que a Alexandra queria colocar alguma coisa. Ela levantou a mãozinha, mas caiu. Depois ela volta. É, Ah, tá aqui? não, Não eu tô... estou aqui. É Ah, porque é sobre essa questão do paradoxo mesmo, né? Porque quando a gente fala paradoxo, e fala contraditório, né? Assim, pegando lá da língua portuguesa, o paradoxo são Não. contrários, mas que mantêm uma relação de significação, vamos dizer assim. Isso, obrigada. Entende? Ficou legal. Aham. Não é como antítese, porque a antítese ele Perfeito. coloca, por exemplo, o dia contrário da noite. E o paradoxo não é isso, quer dizer, e aí ele vai justamente contra o que o Aristóteles vai falar quanto à questão da não contradição, que ele não aceita a contradição, né? Ele vai dizer que o A é igual ao A. E aí o que Lacan vai trabalhar aí depois com os quantificadores e tal é que o A pode ser diferente do A. Então você vê que tem aí um paradoxo, entende? Então são duas coisas que Bem são legal. diferentes, mas que mantêm essa relação de significação. Eu acho que essa questão é que é importante aí. Enfim. Muito bem lembrado da antítese. É, agora, a gente entrou nisso, mas não respondemos a Gislene. Você pode fazer a sua pergunta, porque eu não achei aqui no livro que você está falando e tem problema, eu quero saber. não, na verdade, não era uma pergunta, não, Gito. Ah, tá. Era só, assim, para a gente se localizar aqui a partir do texto. Eu não sei se todos conseguiram ler linha a linha, como que está, como cada um, né? Eu não consigo. Então, né? Então, só para assim, você vai falando e a gente vai tentando jogar aqui, dar um caminho, sabe? Mostrar para quem ainda vai ler, depois que termina. Ah, tá.
a gente vai ler, né? Às vezes a gente vai ler junto no próximo encontro, vai depender do grupo. Então, Tá. sabe? Para a gente seguir o exemplo, mas Você quer que eu volte um pouco no texto, né? Dê um exemplo. É não, isso, por Reta? exemplo, Não? para mim ficou bom. Agora não sei para todos, né? Então, se tiver tudo bem, vamos para frente. Eu acho que vocês podiam falar, né, um pouquinho aí, porque quando a Giovana pede é porque ela vai agora deslanchar. Uau! É Sensacional, um a Giovana. xixi, talvez. Não, pode avançar, pô. Vai, Vamos lá, pra vamos falar frente. mais um pouco, então. Porque tem uma questão que foi falada aqui que eu queria falar mais um pouquinho, que é sobre a lei, né? Porque para a gente entender do paradoxo do gozo, é importante entender da lei e do gozo e do desejo, né? Então, tudo isso que foi falado também foi para relembrar. E aí, por que que eu falei do totem e tabu? Porque a proposta, a ideia desse livro é também pensar como que é possível que exista um pai morto que ainda é respeitado, que ainda tem uma lei forte ali, através de um totem. Então, a presença do totem implica que ali não tem um pai, ali está vazio, mas por estar vazio implica que ali houve alguém. Um pai castrador que ficava com todas as mulheres da ordem, não deixava nenhum homem tocar nelas, porque todas as mulheres eram dele. Então, ele foi morto, eliminado, porém, foi construído um totem ali, ainda homenageavam, né? Assim. Então, como que é possível o vazio, a não presença desse pai, ser tão presente, sendo que ele não existe? Porque o sujeito tem uma necessidade de transgredir a lei para poder deixar o seu desejo existir. Então, um pai, uma mãe, um Deus, morte de Deus é o nome do primeiro capítulo, um grande outro, ou na teoria lacaniana, não precisa dizer grande outro. A gente fala para ser compreendido, mas no livro basta ser um outro com letra maiúscula. Então, este outro, o pai, a mãe, Deus, que supostamente é muito grandioso na nossa fantasia, ele existe e a partir do momento que a gente transgride, a gente consegue ser para nós mesmos. O que o outro pensa não me afeta mais da mesma forma. Isso é difícil de fazer, muito difícil. Mas quem sou eu? Quem eu quero ser para mim? Então, matar o pai, nesse sentido, é transgredir, é ir além disso que foi dito para mim, que me construiu ou que me destruiu, mas que eu consegui dar uma outra saída. Então, eu vou ler um pedaço aqui que eu escrevi, que é o fato. Ah, tá. Tá. Já estou um pouquinho dentro do texto, mas não tem problema. É o fato de Deus, por exemplo. Por exemplo, Deus, que pode ser pai, a gente pode trocar por mãe, pode colocar grande outro. O fato de Deus estar morto é que existe a lei. A lei, com letra maiúscula. A lei do pai. Porque a lei não é o pai. Quando a lei é o pai, esse sujeito, quando a lei era o pai, esse sujeito foi morto. Então, institui-se um grande outro, institui-se uma lei e transgride essa lei. Olha que coisa mais maluca. Então, é nesse grande outro. Então, de novo, eu vou ler o pedaço aqui, mas eu já falei sobre isso. É no Deus, no pai, no outro, na mãe. É nesse sujeito, não sujeito.
necessariamente de carne e osso, mas que eu criei supostamente entendendo que ele tem um poder sobre mim, um conhecimento muito grande, uma influência muito grande. Então é nisso aí, nesse suposto saber existente na cadeia significante do sujeito, que existe a lei e que, por sua vez, prende-se ao desejo e ao gozo. Aí, Giz, eu vou pegar um pouquinho no livro, eu trouxe um exemplo aqui do livro, da página. Para quem tem PDF, o PDF que eu tenho está na página 213. E no livro físico que eu tenho, deixa eu ver de que ano que é esse daqui. E essa minha primeira edição é de 1991. Está na página 217, no último parágrafo, onde começa. Vocês acharam? Estamos procurando aqui, peraí. Tá. Mas se Deus está morto, é um pedação que eu vou ler, que eu achei muito fantástico. Qual que Ah, é é a agora? última, é a última folha, antes de começar o próximo Tá. texto. Tá. Mas se Deus está morto para nós, é porque o está desde sempre. E é justamente isso que nos diz Freud. Ele nunca foi o pai, a não ser na mitologia do filho. Eu achei isso fantástico. Então, só existe esse pai porque existe esse filho. Senão, esse cara não era nada. Então, ele só tem esse poder todo porque alguém deixou ele nesse poder, nesse lugar, e o odeia. Vamos pensar assim. Isto é, do mandamento que ordena amá-lo, ele, o pai, e no drama da paixão, que nos mostra que há uma ressurreição para além da morte. Então, morrer pode ser ruim, mas ainda tem, além de, olha, transgredir a morte é para poucos. Então, é um impossível também. A gente começa a entrar num campo de uma impossibilidade, onde não há um correto, onde não há uma verdade. E a gente sofre, então, daquilo que não existe. Daquilo que não existe, a gente não consegue nomear. É o que Freud chama, então, e Lacan prossegue com a coisa, o das Ding. A gente sofre, então, da coisa. Que triste! A gente fala mal do outro, que é nós mesmos, sofrendo disso que é inomeável, irrepresentável e inefável para nós. Ai, vou prosseguir no parágrafo. Quer? Entendi, rapidinho. Sim, Desculpa, tem uma colocação um pouco antes, que é a sarça ardente era coisa de Moisés. Acho que está um pouquinho acima que o Lacan coloca isso também. E eu fiquei pensando nessa sarça ardente, tem aquela nuvem de fogo, eu acho que a Bíblia diz, né? Que guiava Moisés no deserto. Então eu fiquei pensando assim isso ser a coisa de literalmente guiar Moisés e o povo prometido ali, porque Moisés era o líder, né? perfeito. Então isso da coisa tá guiando todo mundo ali, né? E olha só como que ele analisa isso, né? Como que guia? Como que guia? O vento, né? Onde bate o vento, tem a ver com a água, tem. Aí tem a ver com umas questões assim da geografia mesmo. Né? Ele vai para onde tem água, porque a água faz o povo sobreviver. Mas ele precisa assim, Essa direção, né? dessa direção, organizador eu ia chamar. Gosto de Olha direção, só. porque Aqui vale pontuar que Moisés é um fugitivo. Moisés está fugindo, porque Moisés perfeito. mata o irmão, ele é um fugitivo. Isso. Quem orienta ele é esse fogo que aparece na vida dele. E que lá na Bíblia coloca o nome de Deus. E é daí que ele volta e reconduz a Muito história lembrado. agora. Uma nova história. Aí nós lemos o paradoxal que você falou ainda agora. Então ele volta, ele não nega a história, ele volta e pega esse povo e reconduz a partir dessa orientação da sarça que ele
na cabeça dele aparece. Porque é interessante quando ele pontua, mas Moisés ele não vai ele pega a sarça e retorna. Ao retornar, ele faz uma nova história, Isso. Olha Aham. só. né? Uma nova história do povo, não é mais um povo, como vou dizer, um povo oprimido, escravo, essa é a ideia que traz atrás do texto, né? Mas um povo que, apesar de tudo, caminha para uma libertação, a caminho de alguma coisa, de fogo, de água, de nuvem, mas eles vão caminhando. Isso. Ou do desejo de uma libertação que nunca chega. Mas É. é muito legal você falar isso. Nunca chega, mas deve sempre tentar. Isso. Mas é Né? porque Sempre nunca chega imaginar que um lá pai. E tem. um dia pode ser, amanhã pode ser, e vou nessa luta do Vai que desejo depois que de não se morrer tem realiza. vida. Do desejo que nunca se realiza. Isso. Ai, credo. Aham. Muito boa essa entrada aqui do menino ali, gostei. Tainá. Bem lembrado. Eu já até saí da página, porque isso mexe comigo. A gente vive assim, no vento, na fumaça da sarça, sabe? No enodamento do real, simbólico, imaginário. O enodamento do simbólico, real, imaginário. E o objeto A é o nada. O objeto que causa o desejo. A gente volta para a coisa. Vamos lá. Estou muito dramática, sendo muito afetada pela teoria. Eu quero terminar de ler só esse pedaço, então, esse parágrafo aqui. Não todo, né? Só esse que a gente começou. Quer dizer que o homem encarnou a morte de Deus? Quer dizer que o homem que encarnou a morte de Deus continua existindo. Continua existindo com esse mandamento que ordena amar a Deus. É perante isso que Freud se detém, e se detém da mesma feita a coisa articulada no mal-estar na civilização, perante o amor do próximo, que nos parece algo de insuperável e até mesmo de incompreensível. Eu queria terminar esse pedaço, eu queria terminar esse pedaço para a gente falar assim, o amor do próximo, que nos parece algo de insuperável e até de incompreensível. E é tão difícil, eu acho, essa parte, que eu fico pensando, é necessário? Ou é uma criação? Eu vou amar esse próximo, eu vou amar os meus pares. Mas o que aí a gente entra numa outra situação, né? Qual amor é esse que eu destino à sociedade daí, a esse próximo? Então, eu cuidar da natureza pode ser um ato de amor. Reciclar o lixo pode ser um ato de amor. Eu fiquei pensando, né? Cuidar ali do meu espaço, do quintal da minha casa, pode ser amar o próximo. Porque se todo mundo fizer a sua parte, todo mundo limpar, dedetizar a sua casa e fizer a sua parte no mundo, haverá menos doenças, né? É. Menos dengue, pelo menos, Menos e dengue por aí teríamos em vai. Rondonópolis. Hã? Menos Oi? dengue teríamos em Rondonópolis. Ah, sim. Ai, horror, né? Nossa, terrível. Que doença. Que doença horrorosa. Bom, então eu peguei esse livro e fiz um comentário. Poxa, até que eu já li. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, embora em vários momentos eu me angustie lendo essa teoria, e falo, meu Deus, a gente, como eu falei aqui anteriormente, a gente troca de jaulas, a gente troca de caixinhas, de gaiolas, né? A gente sai dessa que tentaram enfiar a gente, ou não sai, né? Tem gente que não sai,
e entra em outros, mas essa é a liberdade, eu poder escolher aonde eu vou ficar. Só que a gente falou também que não, eu falei também que não existe essa, eu acredito que não exista a liberdade, totalmente que isso é liberdade. Então, como consequência, não existe, então, uma verdade. A verdade que nos é transmitida é criada por nós. Devemos ser, então, criativos. Aí eu coloquei, então, mesmo que a verdade seja impossível de ser toda dita, ela deve ter espaço para ser criada, articulada e enunciada. Enunciada. Então, enunciada é, de alguma forma, falada a partir da produção que você fez. E aí a gente tem um grupo de trabalho na escola de psicanálise dos fóruns do campo lacaniano, que é a escola, né, que a gente tem, que nós somos membros, que tem um grupo que chama-se Cartel, onde a gente pode produzir e falar para que nós possamos nos formar enquanto psicanalistas. Isso nos ajuda a nos formar. Isso que eu fiquei pensando, assim, o quanto o sujeito pega isso que não existe, que é objeto causa de desejo, isso que não tem nome, que é a coisa, e isso que realmente não existe de uma única forma, que é a verdade, que ela é impossível de ser toda dita, ela é impossível porque não existe uma regra, cada um seu próprio modo, com a sua própria cultura, com a sua própria história de vida, e tenta criar um caminho que não tenha um gozo tão destrutivo, que seja fruto do seu desejo verdadeiro e não do que foi dito, que possa transgredir a lei, sim, não de modo rebelde, mas de uma forma paradoxa, e que possa, sim, matar esse pai castrador e permanecer nas leis. Quem mata o pai e não permanece nas leis é aquela pessoa. Oh, meu Deus, aquela pessoa de estrutura que começa com a letra P, super famoso nos filmes. Hã? Perversa, estrutura perversa? Não, Não. não. É... Psicopata? Psicopata, quem falou? Psicopata. Eu estava tentando ler o título de um livro ali, por isso que eu virei. É, psicopata. Obrigada. Ele é o sem lei. O perverso tem a lei. Ele sabe que existe, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é o errado. Então ele não é malvado, né? Tanto que ele precisa de um encaixe, né? De uma pessoa que aceita perverso de estrutura dentro da teoria lacaniana, uma pessoa que aceita se corresponder com aquilo que ele quer. O fetichista acha alguém que vai mostrar lá o que ele quer que mostre para que ele possa obter uma satisfação sexual. Por aí vai. Se ele fizer isso de uma forma agressiva e a pessoa não quiser, daí é uma perversidade, né? Aí sim é uma maldade. É só abrindo um parênteses disso. Porque eu esqueci, falei tudo isso porque eu esqueci do nome psicopata, que é o sem lei. Vamos pensar, aí sim, ele entende que aquilo é o correto, né? Mas graças a Deus, imagina aqui que somos todos neuróticos. Pode ser perverso, tudo bem, mas, mas todos com lei, né? Todos tentando transgredir, fazer seus paradoxos, assumir para si, não essa questão de sexualidade só, mas assumir para si aquilo que quer ser, né? Eu quero ser uma psicanalista, então vamos lá, vamos assumir, vamos trabalhar nisso, vamos abrir consultório, vamos fazer uma supervisões, vamos passar pela análise também pessoal, sendo paciente. Eu quero ser o quê? O que eu quero para mim? Quem eu quero ser? Para responder essa pergunta, que é difícil, porque hoje eu quero ser isso, daqui 10 anos talvez eu não queira mais. Então esse lugar já fica vazio, porém é necessário fazer um plano estratégico de que eu quero para mim, quem eu quero ser,
Porque mesmo que ele mude, pelo menos eu não estava no vazio, eu já tenho uma articulação. E depois eu enuncio o que eu quero para mim. Aí, por que que eu falei do cartel quando eu falei de enunciar? Porque o enunciado pode ser assim. A gente está aqui através de produções acadêmicas, não acadêmicas, escritos de jornal, pintura em quadro, cerâmica. Ou seja, a gente tira de dentro aquilo que poderia nos adoecer e, e transforma isso em algo prazeroso. Esse também é um paradoxo do gozo. Então, veja só, a gente não escapa do gozo, mas a gente pode escolher sobre o que a gente quer gozar. Escolher de forma inconsciente, porque não é também tão fácil assim. Há um tempo e, e há muito desejo implicado aí. Tem que ter muito desejo para querer ser para si, né? Ou para querer mudanças. Então, quando você Então é isso, falou eu encerro da, aqui minha fala. Hum, você vai falar, hum? você falou de há muito desejo, né? Tem que ter muito desejo. E eu lembrei da análise, né? E eu li, mas acho que vai estar lá na frente, quando a gente for falar da parte trágica. Mas eu anotei aqui, eu achei bem interessante, né? Porque não ceder nesse desejo, né? Às vezes, é complicado você entender isso, vivenciar isso, né? Eu não ceder do seu desejo. Ele fala na página 375. Hum. E, mas, assim, é importante que você passe por isso, por essa lei, né? Por essa morte, por esse momento. Mas parece que é fácil, mas é difícil. Não, é super difícil, você tem Parece que é razão. fácil, mas é difícil, né? Meu Deus, 375, eu não sei nem onde tá. Eu vou te ouvir. Vai Ah, lá na eu não frente. cheguei lá. Isso a gente ainda Hum. vai ler, né? Mas é que eu lembrei agora. Por conta da repetição, né? Desejo, repetição. Então, esse livro é bem interessante, porque o tempo inteiro ele fala disso. Eu identifiquei quando eu fui estudar aqui, e eu ainda nem entrei na morte de Deus mesmo, né? A gente deu uma lambida, O um tempo é cheiro curto, né? muito. É um cheiro. E então o tempo inteiro ele volta, né, em alguns conceitos, ou eu talvez tenha necessidade de ter voltado no gozo, na lei, porque eu acho tão elementar saber disso para entender o que ele quer dizer aqui do paradoxo do gozo, para que não haja interpretações, sempre vai haver, né? Mas interpretações assim muito rápidas. Também não tem que ficar destrinchando, nem é assim que Lacan pede para fazer, destrinchando conceito por conceito, né? Mas eu tive essa necessidade, já que você me deixou tão livre, Gislene, para falar o que eu quisesse, eu preferi falar, então, só da primeira página. Ai, foi maravilhoso. Eu acho que Só do paradoxo. Por isso realmente, eu disse que né? começa e termina aqui. É um leque. Você fez abrir o leque para a gente, né? E eu Até para leitura. né? Até para a leitura, como diz a Maria Bernadette. A gente não fez uma apresentação aqui, tem gente nova. Vamos fazer? Pegar Vamos, uma. vamos, vamos, tá valendo. Tá valendo? Então vamos lá, vamos começar. Pode ser aqui no presencial, né? Vocês me permitem, né? Se a gente não vê todo mundo, fica legal. Mas aqui nós só temos três. Vamos lá, Maria Eu Bernadette. sou Bernadette, né? Tem Maria, mas sempre me chama de Bernadette, porque já é grande Bernadette, por Maria aumenta, né? Verdade. Eu sou Bernadette, não sou psicanalista, sou psicóloga da abordagem, né? O meu olhar para o sujeito é psicanalítico, mas não sou uma psicanalítica, né? De formação, eu tenho a psicologia, com base na teoria psicanalítica, e teologia, bacharel em teologia, e outras pós dentro da psicanálise. E leituras, né? Que eu faço da psicanálise, né? Estou a Rondonópolis há 12 anos. E é isso. Faz muito tempo que eu ensaio vir ao grupo. Hoje decidi. Muito bem, sempre tem. O tempo é agora, né? Foi muito bom. Valeu por hoje. Obrigada. Obrigada pela partilha, pelo convite. Bom, Imagina. A gente que agradece. E o pessoal aí os novos, né? Gostariam de se apresentar. Depois a gente fala mais um pouquinho como é que foi as nossas férias na escola. Como foi minhas férias? Vamos começar por quem? Quem gostaria de começar?
Eu gostaria de começar, só não sei onde eu ligo meu vídeo. Peraí, achei. Ah, tá. Estão me vendo? Sim, Não, ainda não. Ah, tá sim, vendo? agora. Eu sou a Simone, eu sou membro do Fórum, resido em Dourados. Eu andei um pouco distante das atividades do Fórum por problemas pessoais e tal, mas esse ano eu volto e agradeço a oportunidade, agradeço, né, esse estudo aí de vocês, por eu estar dando os meus primeiros passos de volta. E esse tema é um tema que tem me interessado muito, muito mesmo, e eu achei, assim, perfeito. Eu falei assim, aqui que eu vou, aqui que eu vou. Bom, bem-vinda. Você é a Simone Nogueira? Isso, Simone Nogueira. Ah, que legal. Que legal. Então, seja bem-vindo, que você está recente no fórum, não é? Eu entrei, acho que já tem uns 4 anos, mas 2 eu fiquei, assim, muito ausente, Ah, muito é, que você acabou de dizer, perdão. Aham. isso. Mas, assim, de estudo, eu estudo desde 2011, né? Eu já vim acompanhando seminários da Fran, da Cláudia, aqui em Dourados, então, assim, eu já tenho um tempo aí de estrada. Ah, que bacana, legal, prazer. Mais alguém quer falar? Quer perguntar? Quer falar do texto? Quer falar de si? Agora são os minutinhos finais. Vamos experienciar aqui o momento da Não, experiência. eu posso. Eu sou aqui de São Caetano do Sul, sou Mário. Eu faço parte do fórum que está em formação aqui no ABC. Eu não sou psicanalista, não sou psicólogo. Na verdade, eu sou da área de tecnologia. Trabalho na tecnologia há mais de 30 anos. E há alguns anos eu comecei a estudar outras áreas e caí na psicanálise Desejo. por acaso, né? Acabei fazendo análise e aí continuei. E aí, a partir da análise, eu continuei, comecei a estudar, encontrei o fórum ano passado e estou aí começando o percurso aí. E eu me interessei pelo grupo por causa que eu estou exatamente lendo, eu pessoalmente estou lendo o Seminário 7. Estou quase perto disso, da entrada, onde nós estamos entrando agora. Muito bom. Eu também não sou psicóloga e nem psicanalista eu sou. Mas eu sou formada em Direito, então seja bem-vindo. Mais um colega que não é da área da psicologia, que a maioria é. A maioria A grande Aí maioria é. pega, desde na psicologia para na É. psicanálise, vai embora, né? Mais alguém, gente? Eu De... sou, opa, Pode seguir, Rafael. eu sou Rafael, tenho de psicologia formado 5 anos. Há 4, 5 meses eu estou afastado, né, da psicologia. Aí vi esse grupo e me interessei, ainda mais sobre o seminário 7, que é um seminário que eu sempre tive vontade de ler, vi e me aproximei. Então, por esse é o motivo de minha aproximação com o grupo. Muito bom. Bem-vindo, Rafael. Me procurou bem um dos primeiros. Eu falei, quero fazer minha inscrição. Uhum. Quem mais? Eu sou Deise, eu sou gaúcha, mas eu já moro na Bahia há 23 anos, então eu sou uma gauana. Já utilizo algumas palavras do dialeto, mas ainda tenho sotaque de gaúcho. Legal. Entrei no grupo por convite não, por indicação de Alexandra, porque eu já participo de uma outra leitura de Lacan. Vim conhecer Lacan há pouco tempo, porque na formação ele não era muito simpático à teoria lacaniana, mas eu insisti, quis conhecer, então eu venho participando de algumas leituras e a Alexandra, nessa última semana eu disse a ela que eu queria conhecer um pouco mais, estava me sentindo um pouco travada na leitura, sem conhecer muito, e ela me mandou a indicação do grupo e acabou de chegar o bonitinho, então agora não tem mais desculpa. Cheirinho de Seguimos. novo. Seja bem-vinda, Deise. Exatamente. Cheiro de novo. E a Alexandra Obrigada. está aqui com a gente desde o ano passado. Alexandra. Obrigada, Alexandra. Agora, Pessoal, me apresento. Bruno. Gislene, obrigado novamente. Eu sou Bruno.
formado em psicologia desde 2015. Então, contatei a Gislene por um post que eu encontrei na rede social, né? Sobre ética. Eu falei, esse tema me interessa. E estou em formação em psicanálise desde o ano passado, né? E já em análise. Agora em formação aqui no Colégio de Psicanálise aqui de Madrid, onde eu moro. Por isso tô aqui com frio, vocês aí todos com calor. E nada, e eu estou agora trabalhando num cartel também. Agora a gente está trabalhando um pouco sobre os casos clínicos, sobretudo de Freud, e uma coisa não anula a outra, né? Eu acho que uma das belezas aí de Lacan é que você pode, um tema vai auxiliar no outro, vai trazer, né? Eu estou vendo aqui o conceito que a Giovana, obrigado pelo caso também aqui, pela exposição que você trouxe para a gente do paradoxo, né? Esse marco que vai ser também aí na obra do Lacan, né, segundo o Miller, vai fazer um pouco esse corte e para introduzir esse tema, o Das Ding. Então, estou com a cabeça agora um pouco que eu preciso digerir, mas vou tratar, ainda não li o texto, vou ler a partir daí, que eu falei com Gislaine há pouquinho tempo, né, e obrigado pela oportunidade também. Obrigada a você, Bruno. É isso aí, a gente vai ter outros encontros juntos, vamos fazer essa leitura linha a linha, né? E é isso. A Alexandra está falando aqui tem que ir, porque o nosso tempo aqui é de 1 hora, né? Realmente é isso. Mas quem ficou de... Alexandra, obrigada, viu? E até o próximo. É só lembrar para o Bruno que tem os outros vídeos dos capítulos anteriores, inclusive da Giovana também, da Priscila, né, da Tatiana. Isso. Aí vão lá também, porque é bom, porque aí você vai acompanhando a leitura pelos vídeos. Tchau, gente. Tchau, Até a obrigada. próxima. Quem falta, gente? Mais alguém quer falar? Os que estão aqui, passaram as férias, vamos botar outro dia, na próxima hora. Mas a Camila, quero agradecer, ela voltou. Eu acho que vai ser nossa colega do Ágora. Em breve. Fala lá, Camila. Depois da Camila eu quero falar. Tá. Diga. Bom, gente, eu sou a Camila, eu fico aqui nos bastidores, eu ajudo com as gravações, com a organização dos links. Então, eu sou psicóloga também, já há 9 anos, e tenho esse percurso também desde então, só que não me simpatizava muito com Lacan, gosto de Freud, acho ele mais fofinho, né? Mas eu estou começando a criar um pouco de simpatia, talvez, por Lacan. E você conversa muito com o Tainan. Antes de você falar, né, Giovana, acho que faltou só você, né, Tainan? Aí do online, e a Giovana vai concluir. José Lucas e Guilherme. Então tem os 3. Então tá. Então depois você fala, Giovana, e depois a gente escuta eles. Pode falar. Tá, é que a Tá. Bonita não se apresentou. Então, eu também quero me Pois apresentar. então, Geralmente, na palestra, né, começa assim, mas, enfim. Então, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul. Eu trabalho com consultório, sou mestre em psicologia e, atualmente, passei como aluno especial aqui no doutorado da Universidade Federal, em estudos de linguagem. bom. Então, queria me apresentar porque achei assim, palestrantes, quer bater papo e quem é essa daí que caiu de paraquedas, né? Isso. Isso aí. Obrigada, Giovana. E vamos lá, Tainã. Os outros 2 rapidinho, nós temos um tempinho agora ainda para vocês. O Tainã. Boa tarde, gente. Eu sou o Tainan, sou acadêmico de psicologia ainda, estou no meu 3º semestre. Tô aqui com eles, do Seminário 7, já é o 2º ano, né? Tava no passado. Muito animado, Giovana, muito encantado com a sua fala. Nossa, muito rica, muito feliz. Obrigado, Gislene, em especial também. Agradecer ao grupo, né? Tá grande, antigamente, antes, no passado era nós 4, né? Eu tô bem feliz com a gente. Então é isso, espero que esse ano seja produtivo. Desejo só sucesso pra gente. Coisa boa, Tainã. Obrigada a você. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu participei, acho que talvez, de um encontro no ano passado e não consegui mais por falta de tempo. Acho que, assim como o Tainan, eu também estou na graduação, mas estou finalizando meu TCC agora, que inclusive é sobre o Seminário 7. Olha, Oi? que bom. Obrigado.
Tenho participado do Corpo Freudiano aqui no Rio de Janeiro e tentando articular algumas coisinhas para uma pesquisa sobre fantasia, sublimação, estética, assim. Acho que foi um prazer hoje também poder voltar, espero poder continuar também. E é isso aí. Obrigado, gente. Obrigada a você. Esperamos sim, esperamos que continue, né, com a gente. Quem mais? Eu acho que Acho que tudo só falta ordem. eu. Guilherme Miolo. Prazer, meu nome é Guilherme. Eu também sou estudante de psicologia, estou no meu quinto ano. E eu comecei me interessei pela questão da ética no seminário do Lacan, porque foi um primeiro contato que eu estou tendo com o Lacan agora. A gente só teve Freud, por enquanto, nessa área de estudo. E também porque eu acho que está relevante para o meu estágio agora específico, que eu vou fazer no CASM aqui de Cascavel. A questão ética é um ponto principal de princípio, né? De iniciar esse estudo de uma forma bem relevante para mim. Tanto que me atravessa, acho que nas minhas conversas também, que eu entendo. Estou muito agradecido, acho que esse primeiro eu consigo acompanhar. Eu tenho acompanhado os primeiros pelo YouTube, mas foi muito bom a tentar esse contato novo com a aula ao vivo. É uma primeira experiência dentro de um estudo lacaniano. Então, muito obrigado. Bom, gente, obrigada a vocês, né, todos. Eu acho que nós já passamos do nosso tempo, pouquinho só, então nós estamos no tempo ainda, em tempo, e eu acho que é isso. Agora, próximo encontro, né, a gente vai fazer a leitura linha a linha, nós vamos lendo e dialogando até onde a gente consegue, né, até chegar um outro convidado, que vai ser a Priscila, né, também é membro do Fórum do Campo Lacaniano, do Agro Instituto Lacaniano, no Mato Grosso do Sul. Eu sou, como vocês já conhecem, o pessoal conhece, mas aqueles que não conhecem, eu sou Gislene Piato. Eu moro no Mato Grosso, Rondonópolis, eu sou membro, né, sou associada ao Fórum do Mato Grosso do Sul e ao Ágora do Mato Grosso do Sul, tá? Se vocês precisarem, a gente vai conversando e vamos assim. Eu acho que é assim que funciona, né? A ética da psicanálise também me chamou sempre, sempre muita atenção. Eu acho que esse significante ética, desejo e psicanálise são fortes na minha caminhada. Continuo em formação, né? E vamos caminhar junto. Conto com todos vocês para o grupo ficar bem prazeroso, como foi hoje. Muito obrigada a todos. Obrigada. Tá? Então, eu acho que vamos. Beijo Tchau. e até o próximo encontro. Tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Você vai pôr, né, Camila? Tem uma taxa que a gente fala. Não, é